Resista firme, não desista, continue a lutar. Oi, amadas, paz do Senhor. Estou aqui com a segunda parte, do 6º capítulo do livro A Etiqueta da Mulher de Deus, onde o 6º capítulo a gente está falando a respeito dessa nossa mania de ficar falando sobre os pecados, os erros, cometidos pelos maridos que foram embora ou que arrumaram outra pessoa para se relacionar, E ontem nós estávamos falando, sobre parar de falar, sobre parar definitivamente de ficar espalhando ainda mais a sujeira, do pecado deles, a maldade, enfim. E às vezes você pode aí estar se pensando assim, então quer dizer que eu definitivamente tenho que parar de falar sobre tudo que o meu marido me fez? Sim, é exatamente isso. Pare de falar dele. Porque falar mal dos nossos maridos não tornará as coisas nem um pouco melhores. Pelo contrário, só ficarão mais difíceis. Você não consegue entender porque o seu marido está tão bravo com você, não é mesmo? Eu sei, porque você não para de falar dos pecados dele para os outros. Você continua fazendo questão de frisar que ele te deixou, que estão separados, que o processo do divórcio está na justiça, que ele não te dá pensão, que isso e aquilo, etc. Acima de nós está Deus, contemplando e julgando por nossas obras. Não se esqueça que, como ribeiro de águas, assim é o coração na mão do Senhor, o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Seu marido pode nem saber quem são as pessoas para quem você conta sobre os pecados dele, mas Deus sabe e conhece cada um. Seu marido pode estar a 8.000 quilômetros de distância e nem saber notícias suas, mas Deus está vendo tudo que você faz. Adivinhe então quem está endurecendo o coração do seu esposo para com você? Deus. Amada, o Senhor está vendo cada palavra, cada atitude sua para o seu esposo. O pecado dele não justifica o seu, mas você não pode nem falar? Não pode. A Bíblia é clara. Ireis, mas não pequeis. Efésios 4:26. Claro que você não vai ficar feliz em saber coisas ruins que ele te fez, mas isso não é justificativa para que você peque. Ficar espalhando os pecados dele é pecado também. Além do mais, se você continuar a falar sobre o que ele te fez, suas feridas jamais se cicatrizarão. Olha o que a Bíblia diz sobre o ato de usar a língua, o ato de falar. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3:6. Você está vendo que através daquilo que falamos, nós somos contaminadas totalmente? Está entendendo por que Deus nos manda sermos apressadas em ouvir e tardias em falar? Tiago 1:19. Amada, você vai acabar jogando seu corpo inteiro no inferno se continuar a usar a língua da maneira que está fazendo. Esse ato de falar sobre o pecado do seu esposo e erro que ele cometeu contra você está te deixando impura aos olhos de Deus. Por isso o coração do marido tem estado tão distante. Deus está usando essa ferramenta, seu marido, para quebrar o seu eu e através dessa quebra irá transformá-la naquilo que ele desenhou para você ser. Por isso, quanto mais você fala sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, enfim, fala sobre os pontos negativos da sua história com ele, infelizmente, amada, só vai ficar cada vez pior a convivência entre vocês dois. E o coração dele endurecerá de tal forma que ficará na dúvida se algum dia ele te amou.
Por isso, eu lhe digo o quanto é importante mudar as palavras que você tem falado a respeito do seu marido. Se você não tem nada de bom para falar, então nem toque no nome dele com ninguém. É necessário mudar a atitude, as palavras, se você quer ser restaurado espiritualmente e matrimonialmente. Então, o que eu faço, irmã Ana Paula? Como que eu faço? Como que eu consigo me dominar? Bom, você vai começar a mudar as palavras. Vou te dar alguns exemplos. Quando vierem te perguntar sobre a situação do seu casamento, o que você vai fazer? Em primeiríssimo lugar, sorria. Só de você expressar um sorriso, a pessoa verá que algo está mudando na sua vida. Não fale que as coisas estão piores ou do mesmo jeito. Isso nunca. Amada, fazer isso é demonstrar que Deus não está fazendo nada na sua vida e que Ele está de braços cruzados. E isso não é verdade. Deus trabalha no silêncio. A você cabe confiar e obedecer, mesmo não vendo nada. Por isso, quando eu mudei minhas palavras, eu sempre dizia, está tudo bem. E a pessoa continuava, seu marido voltou, e eu dava um checkmate. Deus ainda está trabalhando nisso. Mas estamos muito bem, em paz e felizes. Se a sua situação é um divórcio em andamento, diga, está nas mãos de Deus, Ele é quem dá o veredito. Isso fará com que as pessoas parem de importunar você por 2 motivos. Ou porque te acham louca, ou porque já dão a causa por perdida mesmo. Não importa o que eles pensam sobre você, seu marido e seu casamento. O importante é que Deus pensa, e os pensamentos dele são melhores e maiores que os nossos. Jeremias 29:11. Bom, e quando vierem te trazer péssimas notícias sobre o seu marido ou a outra mulher, o que você faz? As pessoas também virão ao seu encontro colocar mais lenha na fogueira. Sempre fazem isso. É o diabo que as usa para te desestabilizar na fé. Quando alguém fazia isso comigo, eu sempre falava, eu já sei dessa notícia. Agora, você não imagina o quanto o capeta pulava no lombo da pessoa que tentava diminuir a minha fé quando eu soltava tá, eu já tô sabendo disso, meu marido me contou. Nossa, isso deixava a pessoa morrendo por dentro. Quantas vezes eu ouvi, ele teve coragem de te contar sobre isso? Eu dizia, sim, e que não via motivo do espanto, porque já que nós somos casados, natural ele compartilhar a vida dele comigo. Sabe o que aconteceu? Meu marido passou a me contar tudo sobre a vida dele. Ele disse que de repente deu uma vontade de falar comigo sobre tudo, para que notícia alguma chegasse aos meus ouvidos se não fosse por ele. Estão vendo como Deus é maravilhoso? Agora eu não fico mais sabendo as coisas da boca dos outros, sabe? Agora, assim, muitas vezes ele me ligava. Agora ele está um pouco afastado. Mas ele me ligava muitas vezes para me contar as coisas, sabe? Que estava acontecendo com ele. Mas esse fato dele compartilhar as coisas comigo só aconteceu depois que eu parei de ser uma pessoa crítica, parei de julgar os pecados dele, parei de apontar os erros dele e passei a ouvi-lo, sabe? Como pessoa. E as mesmas coisas vão acontecer com você, se você parar de colocar o seu marido como seu inimigo mortal. Em Efésios 6:12, está escrito assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Seu marido ele não é um inimigo, o inimigo é o diabo, pois ele que tem feito seu marido de instrumento para destruir não só você, como todos em sua casa, principalmente seus filhos. Quando Satanás destrói um casamento, ele sabe que são várias vidas que são afetadas pelo ataque do mal. Então não entregue os pontos. Lute com quem verdadeiramente está querendo acabar a sua vida, o diabo. Bom, e se o meu marido quiser o divórcio e a partilha dos bens não está sendo feita de forma honesta, o que eu devo fazer?
Aceite o acordo dele. Dê o divórcio e deixe seu marido mergulhar no lamaçal do pecado. Sim, amada, você está lidando com um problema espiritual. Seu marido está preso no adultério, sendo escravo de um demônio, que muitas vezes assola a família de geração em geração. Eu estive fazendo um estudo a esse respeito e descobri que o adultério, na maioria das vezes, é seguido por várias gerações. O demônio aterroriza os homens ou mulheres de uma mesma família e destrói todos os casamentos que não tiverem a proteção de Deus. O meu caso foi assim. Desde os meus bisavós maternos, existia, eu creio que Deus já quebrou, uma maldição na minha família. Todas as mulheres sofreram com adultério por parte dos maridos. E tem mais, estudando os casos desses meus parentes, eu descobri que todas foram trocadas por mulheres mais jovens e deixadas para trás com filhos. Minha avó materna, já falecida, foi deixada com 6 filhos e nunca recebeu a ajuda do meu avô para criá-los. A minha mãe foi deixada pelo meu pai, que a trocou por uma mulher 17 anos mais jovem que ela. E adivinha? Também não obteve ajuda para criar minha irmã e eu. Das filhas da minha avó, irmãs da minha mãe, somente uma está casada. E adivinha só? É a única que não possui filhos. Eu também fui deixada pelo meu esposo por uma menina de 19 anos e também estou na mesma situação que a minha mãe. Porém, diferentemente dela, eu decidi lutar pela minha família em oração. Quando estamos nessa guerra, amada, devemos deixar que os maridos vivem a vida que escolheram e concordar com tudo que eles queiram fazer, inclusive com os bens materiais. Eu sei que é dolorido ver um patrimônio que tanto lutaram se desfazendo. Não é fácil. Mas Deus muitas vezes usa a perda dos bens materiais como forma de atingir o coração dos nossos maridos. Sabia disso? Como eu disse anteriormente, Deus é o dono do ouro e da prata. Portanto, Ele é suficientemente capaz de suster você e seus filhos. Não se preocupe, minha querida, se você está na mão do Todo-Poderoso. Deixe que o seu marido gaste o patrimônio e fique na rua da amargura. Quando o Deus do dinheiro dele falhar, eis que o Deus vivo, Deus Jeová, começará a convertê-lo a Cristo e a inclinar o coração do seu marido novamente para você. Essa será a crise que seu esposo terá que passar. A sua foi o fim do casamento. A dele pode ser a destruição dos bens. Para quê? Para que ele seja convertido de coração quebrantado a Cristo, assim como você está sendo agora. Quanto vale a alma convertida e transformada do seu esposo para você? Pensa aí. E em caso de amigos comuns ou pessoas da família dele que ainda mantêm contato, o que eu faço? Bom, como no capítulo 2 eu disse a você que era bom construir uma rede de amizades que não tivesse pessoas que conhecessem seu marido ou ainda mantém contato com ele enquanto está com a Amy. Isso, amada, vai proteger você do ataque do inimigo. Quanto mais longe você estiver, menos notícias ruins para abalar sua fé chegarão até você. As pessoas têm a mania de ficar falando no assunto. Pensam que estão te ajudando a cair na real, a seguir em frente, a arrumar outra pessoa também e cair no pecado do adultério, que é um erro fatal. Porque, na realidade, elas não aguentam mais te ver chorando, infeliz e com a cara amarrada. Então, minha querida, respira fundo e força. Você precisa demonstrar que está alegre, bem, feliz, apesar da circunstância. Isso fará com que eles parem de ficar amolando com o assunto. Entendeu? Afastar das amizades do seu marido é sempre melhor, porque isso tirará o domínio dele da sua vida. Se o seu marido quiser saber notícias suas, terá que ir atrás de você, entendeu? Mude as amizades e deixe as antigas que ainda têm contato com seu esposo um pouco de lado. Você verá como as coisas ficarão mais tranquilas. Deixar de conversar e ter amizade com os parentes dele é algo necessário. Por mais que tenhamos sentimentos por todos, eu sei, é difícil deixar algumas pessoas que amamos, não é? Minha querida, é necessário. Pois quanto mais você ficar próxima do seu marido, mais ele fugirá de você. Se estiver impondo a sua presença na casa dos parentes, na esperança de não deixar a outra mulher tomar o seu lugar, esqueça. Isso vai trazer muita dor e sofrimento, além
da que você já está experimentando. Ao invés disso, decline dos convites. Não vá às festas de aniversários. Não compareça aos eventos programados por eles. Isso deixará seu marido à vontade e ele não ficará com a impressão de que você está atrapalhando a vida dele. O problema de estar por perto do seu esposo nessa nova fase é que ele jamais admitirá, nem para ele mesmo, que está sentindo a sua falta. As coisas estão um pouco confusas na cabeça dele. Por isso, o afastamento ajudará as ideias do seu marido ficarem mais claras, cada vez mais claras. Se você estiver por perto, ele ficará na dúvida se é um sentimento mesmo ou se somente está sentindo isso porque está sempre em contato com você. Bom, minha querida, eu espero do fundo do meu coração que você comece a pensar a respeito das palavras que você tem soltado a respeito do seu esposo. Isso trouxe muita coisa na minha vida e a partir do momento que eu não mais julguei meu esposo, ele começou a ficar melhor e as coisas verdadeiramente ficaram muito mais fáceis. Sabe, amada, eu tenho certeza que a cada dia que você plantar novas e belas sementes, palavras boas a respeito do seu marido, ele também vai começar a mudar, porque a palavra de Deus ela é única, ela é viva, ela é eficaz. E a maneira do mundo nunca funciona. Somente Deus, ele pode mudar o coração de alguém. Pois ele quem nos criou e conhece o profundo dos nossos sentimentos. Faça isso em nome de Jesus. Começa a bendizer o seu esposo e veja a transformação que Deus fará naquele coração, que um dia, em nome de Jesus, vai ser todo seu. Às vezes, as pessoas ficam se perguntando por que o meu casamento não foi restaurado, né? Eu vejo muitas pessoas falando quanto eu sou sábia, o meu proceder e tudo. Amadas, eu não sei, verdadeiramente. Mas se tem uma coisa que Deus sabe no meu coração, é que eu não gosto de falar mal do meu marido. Eu não gosto de tocar no assunto do passado. Eu não gosto de ver as coisas que ele vem fazendo. Eu não gosto de saber coisas ruins a respeito dele. Isso me dói o coração. Porque eu assim, profundamente, eu amo a vida dele, independente de como ele tá, de quem ele tá. E Deus sabe a verdade dos meus sentimentos. Deus sabe o quanto eu gostaria de receber uma notícia boa, uma notícia de mudança. Sabe, a Mu disse assim, nossa, Ana Paula, você ficou sabendo do Danilo? E eu, não, o quê? E a pessoa encher a boca para falar coisas boas, sabe? E eu ver Deus transformando a vida dele, eu ver ele procurando Deus, nem que seja na companhia da outra mulher, porque ela também precisa de Jesus, todos nós precisamos, né? Não é porque ela, né, fez algo errado, é que eu tenho que me colocar acima dela só porque eu conheço um pouco sobre as coisas de Deus e ela não. Então, assim, são pessoas que precisam de Jesus, são pessoas que precisam ser libertas, são pessoas que carregam aí tanta coisa ruim que está provocando a destruição deles mesmos. Então, Deus sabe a verdade do meu sentimento. E em momento algum eu desejo a ruína, nem dele, nem dela, nem de ninguém. Eu só quero viver em paz, eu quero ter as coisas de Deus na minha vida, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ver a minha casa com a geladeira cheia, eu quero poder passear com meus filhos pelo menos uma vez no ano. Eu quero, sabe, amadas, eu quero viver para Deus, para a glória de Deus, para minha família. Mas assim, se você for pensar, por que o casamento dela ainda não foi restaurado? É muita coisa que está em jogo, né? Eu fico vendo assim a minha vida, eu fico pensando, se o meu casamento fosse restaurado, isso iria ter um impacto no inferno muito grande. Porque são várias, não é só aqui, várias pessoas estão de olho no que acontece comigo. Me conhecem a minha história, conhecem meu ministério, foram edificadas, mas às vezes se perderam no caminho.
e às vezes estão com a fé abalada. E vendo um testemunho tão grandioso quanto o meu, de uma situação muito difícil, porque a minha situação ela é muito difícil, ela envolve muitas coisas. Minha situação mesmo é só Deus querendo, não tem mais o que eu possa fazer na realidade. Mônica é minha testemunha, que para quem eu compartilho tudo, as verdades, os detalhes, porque eu não sou de falar com ninguém, mas a gente sempre tem uma pessoa a quem a gente é mais chegada, né? E Mônica sabe muito bem disso, que eu não tenho mais o que fazer, né? Eu já perdoei o que tinha que perdoar, eu já me transformei, né, numa pessoa de caráter mais doce, mais gentil, mais compassivo, mais compreensivo. Hoje eu não julgo mais pessoas que pecam diferentemente de mim, eu não tenho essa política na minha vida, nem dentro do meu coração. Olho todos assim, me sentindo a menor, né? Me sentindo bem menor do que o meu irmão. Essa é a verdade no meu coração. E eu, sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que funciona. Eu sei que esse é o caminho. Porque são vários testemunhos de restauração matrimonial. São vários testemunhos de irmãs que conseguiram trazer os seus maridos de volta, praticando apenas esses princípios, né? E quando a gente faz qualquer coisa certa, quando a gente planta certo, quando a gente faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, a gente colhe. Não é que Deus nos recompensa, é que a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Você, a vida inteira, você plantou coisas ruins no seu casamento. Por isso que ele foi arruinado. Então agora comece a plantar. Comece a plantar com sementes de vida, sementes de paz, sementes de amor, semente de harmonia, de compreensão, fidelidade, lealdade, submissão. Que você vai começar a colher um fruto de um casamento restaurado em nome do Senhor Jesus. Não adianta a gente querer que o outro mude, se nós não estamos dispostas a melhorar para aquele que chegará mudado. Amém? Então, essa é a parte final do 6º capítulo. Amanhã, em nome de Jesus, começamos o 7º e último, né? Que eu acho que também vai ter que ser em 2, porque são quase 20 páginas. Mas vai dar certo, para a glória de Deus vai dar tudo certo. Fique na paz do Senhor, eu amo vocês, né? E aqui fica meu beijo, meu abraço para todas. Fica na paz. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Se você está sentindo essa presença